Olá para você que nos acompanha, estamos de volta com o nosso Diário Esportivo TV, hoje com um programa pra lá de especial. Geralmente o papo por aqui é futebol, hoje o futebol vai estar presente, só que abordado de outra maneira, que estamos recebendo aqui a secretária executiva de Esportes Educacionais. Sabe quem é? A nossa eterna pentatleta Yane Marques, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Yane Marques, obrigado pela participação, por aceitar nosso convite e já confessar uma falha minha. Yane é de Afogados da Engazeira, cidade que eu não conheço, Yane. Já fui para Betânia, Salgueiro, Araripina, Serra Talhada, fazendo jogos de quadro pernambucano, mas quando o Afogados da Engazeira subiu, eu não estava mais fazendo jogos, né? Então não conheço Afogados, me desculpe. Obrigado, Yane. Obrigada a vocês pelo convite, participar aqui hoje. Você tem que ir em Afogados, tem que conhecer o Vianão, tem que ir lá transmitir uns joguinhos da gente. Você não vai se arrepender não, a cidade é massa, linda. Todo mundo fala muito bem. Comigo no programa, meu amigo Gustavo Luquezzi. Tudo bom, Guga? Tudo bom, Marquinhos? Tudo bom, Yane? Tudo bom você, telespectador? Sempre um prazer estar com você. Achei que a estrela era eu, sem me apresentar com toda a pompa, mas é Gustavo Luquezzi. Brincadeira, sempre um prazer, Marquinhos, estar com você, amigo. Você fique ligado, quanto tempo o Google vai aguentar de perninha cruzada? É uma luta. Cada segundo aqui é uma luta, você não imagina. Yane, vamos falar um pouquinho da sua carreira, é inevitável, mas antes vamos começar falando desse novo desafio, né? Bem recente, né? Bem recente. E ele já está na gestão esportiva já há um tempinho, desde que encerrou a carreira como atleta de ponta, de alto nível, e agora como secretária de Esportes Educacionais, fazendo essa ligação entre as duas funções, né? Fala um pouquinho desse desafio e como surgiu, né? Isso, um desafio e tanto, mas então pronto, desafio eu gosto. Então, eu entrei na gestão em 2017, né? Eu me aposentei em 2016, como você falou, né? Fiz 3 Olimpíadas e estava realizada profissionalmente como atleta. E eu queria muito devolver para o esporte o que o esporte me deu, né? Para a minha vida, de oportunidade e tudo. Eu não sonhava, não imaginava, não era uma coisa que estava nos meus planos trabalhar na gestão pública. E aí Geraldo me convidou em 2016, em 2017 eu comecei a minha história como gestora pública, fiquei esses 4 anos e agora continuo, mas sempre, primeiro na época era a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, eu era secretária executiva de esportes. Quando o João assumiu, ele criou a Secretaria de Esportes e aí eu passei a ser secretária executiva de esportes na Secretaria de Esportes. E há um mês e pouco eu recebi um convite, fiquei muito feliz, um desafio novo. Fred Amâncio, secretário de Educação do município, me convidou. Ele criou uma pasta na Secretaria de Educação para cuidar do esporte escolar, né? E eu sou a pessoa que estou à frente dessa pasta. Gastando toda a minha energia, jogando luz no esporte escolar, uma paixão minha, uma coisa que eu acredito, né? E eu acho que realmente eu tenho como missão ter Recife um dia como referência, né? De uma cidade que garimpa o atleta na escola, que prioriza o esporte escolar, né? Esse link, né? O esporte que por si educa, né? Naturalmente, com todos os valores, princípios que a gente aprende, o atleta ele precisa aprender muita coisa que acrescenta na sua educação, né? E agora, estando na escola, eu tenho aí 300 e tantas escolas para chegar, para fazer com que esses meninos estejam naquela unidade e digam, eu quero ser atleta. E eu vou dar para ele a chance dele escolher ser atleta, né? Viver várias modalidades, viver novas experiências e aprender com o esporte. Se um dia esses meninos forem medalhistas, né? Todo esforço, toda dedicação for materializada naquela medalha, vai ser ótimo. Mas se não for, a gente vai estar dando uma contribuição como política pública de esporte, né? Que constrói, que oportuniza, né? Que eles sejam bons cidadãos, educados, respeitadores, aprenda a regra do esporte e aprenda a regra da vida e se aplica nos 2 ambientes, né? Então essa é a minha missão, de transformar a vida de um monte de gente como a minha foi transformada através do esporte. Pois é, assim, eu estava tentando buscar o currículo, mas eu não tive tempo de terminar, porque são 5.000 páginas. Então, assim, você está na comissão de atletas do COB, você está com a filhinha Maia, né, nasceu em dezembro de 2019, né? A gente vai entrar nesses assuntos, assim, mais específicos mais para frente, mas você está na secretaria, você dá aula de esgrima, que você falou.
Eu quero saber, assim, o tempo que você tem, Anne, para tanta coisa, mas principalmente esse desafio que você falou de ser pioneiro. A gente não tem essa referência anterior. Quando existe a referência, obviamente, a gente compara o que deu certo, o que não deu. Você está entrando num projeto muito único, né? E eu queria saber como é que esse desafio, como a gente chama na TV, rádio, que a gente faz quando não tem script, é um voo cego. É um voo cego, gostei. Como é essa experiência? Você está num projeto tão pioneiro assim, né? Realmente é pioneiro, viu? Eu desconheço um município que crie na educação uma secretaria executiva para cuidar do esporte educacional. É acreditar muito, né, que o esporte realmente vale a pena ser visto dessa forma. E me confiaram essa missão e eu tenho várias expectativas. Primeiro, que eu acredito demais que o esporte vai sim dar uma contribuição efetiva na vida desses meninos e eu quero corresponder, né? Então, bicho, eu sou pentatleta. Eu tô acostumada a fazer um monte de coisa. Sou secretária executiva de esporte educacional, sou mãe, sou esposa, tô fazendo uma pós-graduação em gestão pública, sou professora de esgrima, sou presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, faço parte da Women Commission da União Internacional de Pentatlo Moderno, também comissão de mulheres lá. Sou membro do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil. Eu tô, já contei um bocado de coisa aqui, né? Faltou o dedo, né? Faltou o dedo. Mas tudo ligado ao esporte, que é minha paixão, né? Que eu vivi 20 anos da minha vida dedicando todo o meu tempo para treinar, para melhorar, buscando meus limites, né? Mas sempre estudando esporte, sempre pensando em esporte, respirando esporte. E eu sabia que, assim, eu tinha que viver, encerrada a minha carreira de atleta, eu tinha que viver profissionalmente em alguma coisa que realmente tivesse ligado ao esporte. E é assim que eu tenho vivido. Claro que o Brasil tem características, mas que modelo você está buscando? A gente conversou muito ali em off sobre os Estados Unidos, da força do esporte escolar. Que modelo você está usando, está estudando, tentar usar com O modelo dos Estados Unidos é referência a um case de sucesso, né? Já confirmado. Então, para a gente encurtar os caminhos, talvez fosse o caso reproduzir. Mas a gente tem que guardar as proporções de questões culturais, né? A gente aqui no Brasil, também, cultural, econômica, enfim. Então, agora o que é que eu quero? O que é que eu penso? Fazer um trabalho muito assertivo, muito bem pensado, né, acreditando no esporte como realmente algo que vale a pena você investir, né? Que investir no esporte você não está investindo só numa criança para ser atleta, ser medalhista, você está investindo na educação, você está investindo na segurança, você está investindo na parte social, né? E eu queria um dia, assim, sabe, olhar para trás, como eu olho para trás hoje e gosto do que eu vejo como Iane atleta, né? Eu quero olhar para trás e gostar do que eu vou ver como Iane gestora, que deixou um legado, deixou caminhos para serem seguidos, de oportunidades, né? Um caminho jamais asfaltado. E é isso, de criar uma política pública de esporte que tenha encaminhamentos, né? A gente tem hoje as creches, né? Que é uma frente que o prefeito defende, ataca e acredita, né? Investir na primeira infância, acreditando que aquela criança que tem os estímulos corretos ali naquela idade vai crescer diferente, vai crescer num caminho mais correto. E a gente tem essa proposta, né? Trabalhar o esporte na primeira infância com o que precisa ser trabalhado na primeira infância, o contato com o movimento, essa parte psicomotora, né? Aprender exercícios de bilateralidade, propriocepção, equilíbrio, brincadeira, diversão, o lúdico. Aí a gente vem para os anos iniciais e a nossa proposta é que a gente tenha nos anos iniciais um esporte bem generalista. A criança vai ter contato com várias modalidades. Ele vai se encontrar em alguma coisa, ele vai fazer de tudo um pouco. E aí nos anos finais a gente tenta especializar um pouco mais. É quando a gente entra com os professores mais treinadores, né? Você vai chegar numa aula de vôlei nos anos finais, naqueles jovens, você vai ver um líbero, você vai ver um levantador, você vai ter funções bem definidas, uma coisa mais voltada para o mundo da competição. Mas, poxa, e o atleta que não quer competir? Ele vai ter oportunidade, ele vai treinar, ele vai estar envolvido naquele movimento, né? Agora veja, a competição ela é inerente ao esporte. Mas sabia que tem gente que não gosta de competir? E a gente vai ter espaço para esses meninos também. Então, que eles tenham vivência com o esporte, que eles tenham esse contato, né? Que eles vivam nesse mundo. E essa fase anterior, essa é a última, seria a última fase, né?
mais específica, mas essa fase anterior talvez seja importante para causar aquele despertar, né? Isso. Em que esporte eu insiro, né? No quadro eu gosto. A gente falava um pouco, né? Antes você falava sobre isso, e antes de você responder, você falava sobre esporte de competição e esporte de educacional, Participação. Né? Participação. Qual a diferença exatamente dos dois? É essa que você estava falando, do que vai... o esporte como lazer, como para competir mesmo? Existem os pilares do esporte que a gente estuda, né? Que são premissas. O esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de rendimento. O esporte de rendimento é uma peneira mais fina para você passar, né? São pessoas que já têm uma predisposição, né? Que vão competir, por isso que eu que nunca vão ser passei atletas. mesmo. Nunca passou nessa peneira. Sempre fiquei no de participação. Olha, eu vou dizer que no meu caso foi o contrário. Eu fiz natação. Eu comecei com vôlei na escola, depois fui para natação, migrei para o pentatlo. Hoje voltei a jogar vôlei numa pegada muito mais detox, né? Mais terapia, mais prazer. Sem se lesionar, pelo amor de Deus. Ontem eu não sei brincar não, não sei brincar não. Mas é isso, o esporte de participação a gente trabalha muito, por exemplo, com o público idoso. Sim. Que faz modalidades adaptadas, né? É um esporte para você participar e desfrutar daquela experiência, né? Daquele momento que você está vivendo o esporte de alguma forma. Não precisa ser um esporte competitivo. Né? O esporte educacional tem esse tom, né? Como eu falei aqui, de viver, de experimentar. E o esporte de rendimento, que é quando você já passou por essas duas fases e você fala, poxa, eu gostei de viver o esporte de alguma forma, eu quero agora competir, eu quero me especializar. Eu vou ser do vôlei, eu vou ser do basquete, eu vou ser do pentatlo, e aí você entra nesse mundo da competição, do esporte de rendimento, que agora se chama esporte de alto desempenho, né? Que foi o que eu vivi muito tempo na minha vida, né? Uma atleta competitiva, enfim, seleção e tudo mais. Então, como política pública de esporte, a gente tem essas 3 frentes muito bem pensadas, e aí eu trago isso para a educação, para que os atletas, os jovens, que ainda não se encontrarem em nenhuma modalidade, possam se encontrar, né? E se dar a oportunidade de viver nesse ambiente no mundo do esporte. Eu brinco que quando eu era atleta de natação, meus programas de finais de semana era ir para casa de alguma amiga assistir filme. Vê, que arretado, né? Mas é massa, né? Não? É legal, é muito legal. E o ambiente do esporte, ele vai para fora do esporte como hábitos saudáveis, né? Uma rotina bem saudável, bem importante para essa construção do ser humano. Voltando para a parte mais de competição, eu vi uma frase tua que achei bem legal. E acho que é a semente que você quer plantar, né? Você disse que o Brasil é uma potência olímpica, mas não esportiva. Isso. Essa é a semente, né? Eu falo isso. Nós somos uma potência olímpica. Né? Fomos 12º nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Está entre os 15 melhores países no mundo na Olimpíada. É sim ser uma potência olímpica. Mas a gente não é uma potência esportiva quando a gente pensa na base da pirâmide, né? A gente precisa de mais volume, de mais número, de mais oportunidade, que as pessoas possam treinar, ter contato com os esportes, para essa base da pirâmide ser bem larga. E quando a gente vai afunilando, essa ponta não ser assim, sabe? Bem grande, muitos atletas competindo em alto rendimento. Mas essa base, ela tem que ser grande, né? Desse número a gente vai tirar muito mais atletas de rendimento, né? O nosso material humano no Brasil é muito bom. É muito poderoso, né? A gente tem pessoas com aptidão física para tudo que a gente quiser, né? Mas essa base, quando a gente pensa o esporte que educa, que disciplina, que doutrina, que constrói bons cidadãos, né? Pessoas de bom convívio na sociedade, a gente tem que ter essa base muito grande, muito ampla, e é isso que a gente está fazendo, né? Investindo no esporte escolar, por exemplo. E é muito engraçado, assim, na época que eu comecei a ser atleta de alto rendimento, eu tinha algumas amigas e amigos que eram muito bons atletas, mas estavam fazendo vestibular. Aí abandonaram o esporte para estudar para o vestibular. Prioridades, né? Há muito tempo isso era rotina, era normal, né? Ou perdeu o aluno para o esporte ou perdeu o atleta para a educação. Deve ser um conflito incrível. É um conflito incrível e que precisa... não existe mais. Sabe? Dá para caminhar de mãos dadas. E aí eu sou vítima disso e posso dizer, né? Eu fui medalhista olímpica em 2012, em Londres, e em 2012 eu era aluna de educação física.
Eu estudava e era muito bacana porque eu fazia os trabalhos, muita coisa online, eu fazia prova quando eu chegava, fora de hora, e eu consegui ser as duas coisas, porque a carreira do atleta ela tem um ponto final. Às vezes você planeja a hora que você vai botar esse ponto e às vezes não. Um atleta que se lesiona e que tem a carreira interrompida ali. O que é que você vai fazer da sua vida agora? É uma coisa que a gente tem conversado muito, né? No Ministério, por exemplo, essa semana eu estive lá falando um pouco dessa... Quando é que a gente vai ter a carreira atleta? Quando é que isso vai ser? Eu vou colocar lá na minha carteira de trabalho. Qual é a sua profissão? Sou atleta. Né? Quando é que o atleta vai poder se aposentar como atleta? Eu dediquei minha vida ao esporte por 32 anos. Com 33, eu comecei uma carreira profissional no mundo fora do esporte. Então, isso é coisa que a gente vai conquistando e que a gente vai dizendo, olha só, você não precisa ser só aluno ou só atleta, você pode ser as duas coisas. Até porque você precisa ter um plano B para a sua vida depois, né? Quando a carreira de atleta se encerra. E é isso que a gente vai construindo aos poucos, né? E com o tempo a gente vai se desvencilhando daquela cultura e se aproximando dessa nova, que é as coisas andam paralelamente e depois a sua carreira de atleta fica, né? Você fica ali, as histórias, suas medalhas guardadas com muito carinho na sua casa, mas aí você segue uma vida profissional que precisa do estudo. Mas eu vou dizer uma coisa, se eu fosse, eu acho que eu não tenho uns 10 minutos, já está... Troca a perna. Não. Se eu fosse professor de uma medalhista olímpica, eu acho que eu não reprovava ela não, viu? Eu teria essa coragem não, eu dizia, deixa rapaz, deu tanto orgulho. Caso, graças a Deus ele não precisou escolher se reprovaria ou não. Mereceu por conta própria. Eu tirava boas notas. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente conversava sobre rotina, né? E eu perguntei, como é tua rotina? Tu tem horário e tal? Eu disse, eu tenho missões. Uma das suas missões é resgatar os escolares que lotavam o Geraldão. Olha, nem me fala que eu me arrepio. Essa frase eu criei agora, lotava o Geraldão, né? Você nunca escutou ela, não foi? Eu escutei 1000 vezes. Quando eu entrei na prefeitura era muito engraçado que as pessoas falavam, Yane, porque a gente resgatou os Jogos Escolares em 2017, né? Não. E esse resgate é natural que ele venha numa curva ascendente, né? De aceitação, de número de inscritos, de participação. Aí as pessoas diziam, mas Yane, no meu tempo, vem conversa de velho, né? No meu tempo, o Geraldão lotava para os Jogos Escolares. E isso eu escutava e não era uma conversa que entrava e saía, não. Entrava e ficava. E foi ficando aqui dentro, né? De tanta gente falar, né? Tanta gente falar, né? Eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou lotar? Eu preciso lotar aquele Geraldão. Aí a gente começou com isso e agora, na educação, isso é fato. A gente vai lotar o Geraldão de novo. Dia 25 de setembro a gente vai fazer a abertura dos Jogos Escolares de 2023. A gente vai levar alunos de todas as escolas que a gente puder levar para aquele Geraldão. A gente vai fazer um jogo de abertura com torcida, a gente vai fazer uma abertura solene, a gente vai trazer autoridades, a gente vai trazer atletas. E eu quero que aqueles meninos todos que estejam ali no Geraldão sintam aquela energia e voltem para a escola dizendo, eu quero fazer algum esporte. E aí a semente vai ser plantada, sabe? E aí quando as pessoas disserem, eu via o Geraldão lotado, eu vou dizer, agora você vai ver de novo. Espero que a gente lote aquele Geraldão de esperança, de oportunidades, de jovens, né? De pessoas que queiram viver o esporte de algum jeito. Dentre das modalidades dos Jogos Escolares, a gente pode dizer aquela que vai ser... Novidade desse chamou ano. muita atenção da gente. Novidade desse ano, Já novidade, pode? Que gerava dizer. todas as tretas na rua era com esse. Primeiro, barra bandeira ou queimado, nunca acabava bem, meu amigo. Eita, me desse uma ideia, barra bandeira, Barra muita bandeira. Escola também, né? É muita confusão também, porque lá na rua... Pensar no próximo ano, pra esse ano não dá não, mas esse ano vai ter queimado. Tocou não, passei aqui, ele não pegou não. Mas pegou e tal, era barra bandeira, era... Não, o que é legal é que cada nicho ali, né, cada grupo de alunos e de bairro tem suas regras, né, para essas provas. Esse é o grande desafio. Conversar para que essas regras sejam aplicadas. Unificar as regras. Vamos criar os critérios técnicos, né? Para essa modalidade. Por favor. Bote um VAR, porque vai ter briga. Nossa. Vai ter briga. VAR do queimado, VAR do barra bandeira, vai ter briga, rapaz. Vai ter briga, mas para esse ano, para anunciar aí. Oi, Anice, aí vamos ter queimado e mais quantas modalidades? São 9 modalidades por hora, né? A gente tem as 4 modalidades coletivas, a gente tem o atletismo, vai ter badminton, vai ter xadrez, vai ter queimado e a gente está pensando na natação. A gente tinha
natação, mas como eu não tenho piscina nas escolas, eu estou repensando isso, sabe? Eu quero trazer para os jogos escolares modalidades que eu posso fomentar nas unidades, nas escolas, né? E as 4 modalidades coletivas, naturalmente, né? O basquete a gente vai fazer o 3x3. Ah, que massa. É novidade, mas é olímpico. É olímpico, né? Pois é. E a gente tem a novidade desse ano também é o judô. Aí sai a natação e entra o judô. E assim eu componho as 9 modalidades. Né? Tem luta olímpica também, a gente tá... Então, futsal, vôlei, basquete 3x3. Vôlei, basquete, handebol. Basquete é o 3x3. Handebol. Aí badminton, xadrez. Queimado. Judô e luta olímpica. Ah, que massa. Que massa. Puxar um pouquinho para a parte mais gestora aí, você estava essa semana com a ministra, Ana Moser, e estava também com a Hortência, né, que é outra figura icônica. Eu queria saber nessa parte política para você, são o quê, 7 anos aí de política já? Acostumou? Ou é melhor andar de cavalo, atirar, nadar, correr? Eu acostumei e estou gostando das duas coisas. Como eu falei, né, esse mundo da política pública, gestão pública, não era uma coisa que eu pensava para a minha vida. Mas quando eu me aposentei em 2016, eu falava o seguinte: agora eu vou viver novas oportunidades. E me surgiu essa oportunidade. E como todas as oportunidades que me surgem, eu abraço e eu vou acreditando nela até o fim. E eu vou te dizer, hoje eu gosto desse mundo da gestão, porque eu consigo ver como é possível impactar e o poder de dar oportunidade, de transformar a vida de tanta gente. Né? As proporções na gestão pública elas são muito maiores. Né? Eu não vou fazer desenhar, planejar um programa, um projeto, alguma ação para 2, 3 pessoas. Tudo que eu fizer eu vou chegar em não sei quantas mil pessoas. Né? Tudo muito grandioso. Então essa possibilidade ela se amplia muito. Mas não requer só boa vontade, requer dinheiro. Não requer só boa vontade, requer dinheiro, requer convencimento. Né? Mas esse poder do convencimento a gente consegue com fatos, né? Com números, com fatos reais mesmo, que coisas que acontecem que a gente consegue comprovar e que vale a pena o investimento. Né? São paixões diferentes, então. São paixões diferentes. Eu continuo atleta, eu continuo ativo, eu treino todo dia, eu consumo esse produto que eu vendo. Mas eu estou agora na gestão tentando encontrar, dar oportunidade, de verdade. Acho que a palavra é essa. Dar a oportunidade das pessoas desfrutarem o prazer e os benefícios de uma vida envolvida com a atividade física, com o esporte, de uma forma geral. Oi, a gente já misturou aqui vários assuntos, né? Mas eu queria puxar agora para o tema Olimpíada, né? A gente vive um ano pré-Olimpíada, um ano da Olimpíada de Paris, né? E de Paris, né? E você é presidente da comissão de atletas do COB, né? Comitê Olímpico Brasileiro. Então você está vendo essa movimentação, desse boom no skate, né? No surf também. Sou presidente, tá no Hall da Fama. Além de presidente. Chique, rapaz. Esse convidado é chique demais. Como é que você está vendo essa movimentação para Paris? Olha, a gente acompanha de perto nessa preparação dos atletas. A gente começa agora com as primeiras classificações já. Esse ranking, essa temporada já pontua para a classificação de Paris do ano que vem. Tem os Jogos Pan-Americanos que também dão muitas vagas em muitas modalidades, né? O pentatlo, a minha prova, por exemplo. No PAN a gente sai com 5 atletas classificados. E muitas outras modalidades também classificam no PAN. Então esse ano é tão importante quanto o próximo, o ano de classificar. Quanto antes você se classifica, melhor, porque você direciona, canaliza seu treinamento para os jogos. Você não precisa treinar para classificar. E já tira essa pressão, né? Já tô garantido. Exatamente. Então são muitas histórias, né? Muitos caminhos. Mas lá dentro do COB, como eu faço parte do Conselho de Administração do COB, a gente aprova todas as contas mais caras, né? Toda essa parte de estrutura, de montagem de bases, né? Lá em Paris já começou. Já tem gente treinando lá, já tem estrutura montada lá, né? Questão de passagem de atletas, de times. E aí quando eu venho para o mundo dos atletas, enquanto representação dos atletas na comissão, a gente fala muito sobre essas classificações, né? Critérios, enfim. Muita coisa. Eu ia te perguntar sobre a participação do ex-atleta nessa parte mais política e mais próxima também dos atletas. Inclusive eu estava tentando dar uma estudada melhor sobre o assunto
E o Ministério do Esporte, ele é muito visado pelo Centrão, né? O Centrão também está olhando tudo, né? Da saúde, está tentando o turismo, né? E a Ana, ela tem um papel fundamental ali também por ser ex-atleta e tem esse tato do ex-atleta, né? Isso. Aqui em Recife você também esteve na secretaria, enfim, deixou um legado e está agora na secretaria adjunta educacional, né? Queria saber de você, essa parte do ex-atleta, juntando, participando mais próximo, qual é a diferença exata que isso faz para você? Olha, a diferença é que a gente fala com a propriedade que ninguém tem para falar. A gente viveu, a gente vive, né? Esse mundo do esporte, né? A gente defende o esporte como atleta, como pessoa que consome, que teve a vida direcionada, né? A gente viveu pro esporte a vida toda. Uhum. Então a nossa defesa ela é muito forte, né? Ela é com muita propriedade, com muita convicção. Com conhecimento também. Com conhecimento, exatamente. E aí essa minha ida no Ministério essa semana foi para pautar a ministra, né? Enquanto comissão de atletas, né? A gente está agora, a Lei Pelé está na fase final de ser regulamentada, então existem pontos que foram comentados ali na reunião, né? Representação de atleta nas confederações, a gente tem direito a 1/3 dos votos nas assembleias, tanto no Comitê Olímpico como nas confederações, então a gente também responsabiliza o atleta, né? Enquanto comissão a gente criou um fórum para tentar de alguma forma amadurecer o atleta enquanto representação oficial desse segmento nas suas confederações, no Comitê Olímpico do Brasil. Então a gente se envolve muito, né? Eu estou vivendo aqui em Recife a política, né? Eu estou no mundo político, no ambiente político, eu sou secretária executiva. E na comissão de atletas, muito mais do que defender o atleta junto às suas confederações, a gente trabalha as políticas públicas que favorecem o atleta quando a gente vai lá no Ministério. Né? A Lei Pelé, por exemplo, é uma lei que foi aberta agora para ajuste e que a gente se envolveu muito, foi muito rico assim, esse período, porque a gente precisou ler, entender. Eu ainda não sei quais são os trâmites, por exemplo, meu Deus do céu, passou pela Câmara dos Deputados, e agora? Não, peraí, agora vai para o Senado. Eita, não, volta, mexeu, e vai para onde? Isso é muito complexo. Mas o que a gente sabe é que a gente tem que estar nesse mundo, a gente tem que estar nessas discussões. Então essas provocações, essas idas a Brasília, né, mostrar que o atleta está ali marcando um território que é nosso, né? Somos o principal stakeholder desse mundo do movimento olímpico, os principais atores, né? Não existe esporte sem atleta. Mas também não existe atleta sem gestão, sem política. Então esse entendimento, esse equilíbrio, né, na balança faz com que a gente... a gente tem que participar também do mundo da política. Né? E a gente ter uma atleta olímpica, hoje como ministra, né? Muito técnica, que precisa de alguma forma ter essa habilidade política também, né? Já que ela está no mundo da política. Veja como é complexo. Né? Existe sim essa pressão, né, do Centrão. Ana Moser é uma atleta ministra que ela não está afiliada a nenhum partido, né? O partido dela é o esporte, igual o meu. Isso é massa, né? Isso é legal, porque a gente balança a bandeira do esporte independente de onde a gente estiver, né? A pretensão é esportiva, não é... Esportiva, exatamente. Não é política, né? Então é isso, a gente tá nessa defesa, né, para que ela continue, mas a gente entende essa articulação política e que a gente quer que a pessoa que esteja lá receba os atletas, dialogue com os atletas, com as confederações, com os dirigentes, com pessoas que vivem, que consomem, que são atletas e que defendem esse segmento com muita propriedade, né? Tem esse diálogo, como ela tem. Como ela foi atleta, ela diz, olha, você chega aqui, bate na porta e entre. Não precisa nem agendar. Então isso é muito legal, né? E é isso, quando a gente senta na mesa é uma mistura danada, começa a contar a história de atleta, de viagem. Eita, não, peraí, a pauta vamos falar aqui Oi, a gente tá já no final do programa. Você falando, lembrar de histórias aí, lembra um pouquinho, né, daquelas emoções, foi muita emoção, né, fã do Rio, aí depois ver aquela medalha de bronze, né, nos Jogos de Londres, depois a escolha para ser porta-bandeira, cerimônia, que eu lembro que foi um fantástico anúncio, e todo mundo correndo no domingo à noite, todo mundo correndo, acho que Gabriela Máxima que foi na tua casa, falou contigo, assim, foi muito marcante, né, também. Fala um pouquinho dessas histórias. Foi marcante. É muito bom, assim, sabe? Lembrar disso tudo, dizer, meu Deus, tudo isso aconteceu. Aí eu começo a lembrar, mas foi muito esforço, viu? Foi muito treino, foi muito suor. Tu lembra, assim, Pergunta aí que eu lembro. Não, a gente lembra, assim, aí tu lembra coisa nova, teve isso também, tu lembra dessas passagens mais marcantes
tu se pega pensando assim de vez em quando, e pra acontecer isso, teve isso também. Não, sem dúvida. Veja, quando eu comecei no pentatlo em 2003 aqui em Recife, a Confederação de Pentatlo tinha sido recém-criada. Era uma modalidade que praticamente não existia no país. Então a gente não tinha nem método de se treinar pentatlo. Juntou quem nadava bem, juntou... Qual foi a sacada que o meu técnico teve? Ele fez, poxa, são 5 modalidades, dentre elas a natação. Se eu pegar um atleta bom em qualquer uma dessas outras 4, eu vou ter que ensinar esse cara a nadar, essa menina a nadar. E a adaptação ao ambiente aquático vai ser muito mais devagar, vai ser lento. Daqui que ela aprenda a nadar, nade bem, pontue bem, quanto tempo se passou? Não. Então, foi o que ele fez. Visitou clubes de natação, pegou atletas nadadores prontos e dispostos a serem apresentados ao pentatlo. Aí eu... Ampliar um pouquinho o leque, né? Ampliar um pouquinho o leque. Isso, aí eu e um monte de nadador, a gente fez uma prova, que foi um biatlo, uma prova de natação e corrida. Eu competi, né? Ganhei a prova e fui viver uma experiência no pentatlo. Conhecer, minha gente, eu não sabia nem o que era. Imagina. Por ocasião do convite, não, Iana, a gente tá aqui, a modalidade pentatlo moderno vai começar a ser praticada aqui em Recife, papapá, os pentatlo, meu Deus, deve ser nadar, correr, pedalar e mais 2, né? Triatlo mais 2. Eu não sei o que tem nada são, a ver. mas eu vou descobrir. Vamos lá, aí fui. A treinabilidade, ela é muito complexa, mas ela é muito prazerosa, pela diversidade das modalidades, né? Tantas valências físicas ali que você precisa desenvolver, treinar, aprender. E aí você corre e morre na corrida, passa mal, depois você vai correr, passa mal na natação. São sensações diferentes. E pode descansar no tiro, mas também não pode ficar muito cansado. Meu Deus do céu. Mas enfim, assim, história do começo ao fim, muita história para contar, sabe? Mas pontuando exatamente assim os ápices, né? Os pontos mais notórios na minha carreira. A primeira classificação para o PAN em 2007, competindo no Rio, em casa, sem ser atleta favorita, quase desconhecida, né? Tinha começado há pouco tempo no cenário internacional de provas. Tô lá largando em primeiro lugar, um monte de atleta boa atrás de mim. E aí classifiquei para a minha primeira Olimpíada, que foi em Pequim, que foi muito boa. Também, né, a minha primeira participação. E em 2012 foi muito interessante, assim, porque para algumas pessoas foi surpresa. Mas para quem me acompanhava, sabia que eu já estava há 2 anos entre as 10 melhores do mundo e que eu era, assim, uma das atletas ali com chances reais de subir no pódio, né? E aconteceu, tudo aconteceu dentro da normalidade. Não ocorreu nenhum milagre naquele dia. Tudo que eu fiz ali, eu fiz dentro dos tempos e do que eu estava treinando para fazer. Eu tinha scout de todas as minhas adversárias. Eu entrava com você em pista, eu sabia se você era destro, canhoto, se você jogava ofensivamente, defensivamente, sua melhor ação, sua pior ação. Faltava 10 segundos para acabar o jogo, o que era que você fazia, sua reação no final. Então eu sabia de tudo. Relembrei, qual foi a sequência dos 5 esportes que eles vão acontecendo? Natação, esgrima, o hipismo, aí por fim o tiro junto com a corrida. Isso. Tudo no mesmo dia. Tem sofrido algumas alterações agora, né? Mas enfim, falando exatamente desses pontos mais altos na minha carreira, né? Lembranças que eu quero que Maia um dia entenda o que foi a mãe dela. O tanto que a mãe dela se dedicou para conseguir realizar esse sonho, né? De ser atleta e um dia medalhista olímpico. E assim, depois de Londres, né? Depois da medalha, eu cheguei para o Rio no auge da minha forma física. Estava treinando super bem. Tinha melhorado muito os meus tempos. Mas assim, no dia da prova, diferente do que aconteceu em Londres, as coisas no Rio não aconteceram exatamente como estavam treinadas, infelizmente. E eu nem sabia, mas o ponto mais alto naquela Olimpíada para mim seria carregar a bandeira, entrar no Maracanã lotado e, meu Deus do céu, tão rápido, todo mundo batendo. É absurdo, absurdo. Que símbolo, né? Que simbologia, que significado tem aquilo na minha carreira. E a concorrência, né, para a votação. E aí é um fato engraçado que eu vou contar. Quando eu fui indicada para concorrer a ser porta-bandeira... Era com Serginho e Scheid. Serginho e Scheid. Eu estava treinando nos Estados Unidos, eu nem ia para abertura, que eu não gosto de abertura, não gosto de vila. Loucura. Foge muito da minha rotina. E eu não gostava de sair da minha rotina. Aí eu peguei e falei pro meu técnico, França, o pessoal do COB tá me ligando aí, fala aí, resolve aí. Ele disse, Anne, realmente, né? A gente não queria ir pra abertura, mas
A gente não pode dizer que não vai concorrer. Não pode recusar. Não pode recusar, vamos embora. E na minha cabeça eu dizia, não, deixa eu concorrer. Essa prova eu não vou entrar para ganhar. Vou concorrer, vai ser bom para mim, mas não fiz campanha, não votei em mim. Aí daqui a pouco começou todo mundo, Não votei em mim, oxi, todo mundo ligando. Tô votando, viu? Vai ser você, mulher nordestina, não sei o que. Eu fico toda arrepiada. Aí eu disse, espera aí. O povo tá votando em mim, eu não vou votar em mim, vou votar. Família toda, para tudo. Todo mundo agora, a gente não conversava, era só votava. Aí eu comecei a votar em mim, todo mundo votar, e foi aquele movimento. Mas você não sabe brincar do esporte de participação. Você só gosta do esporte de Eu alto rendimento. tentei, eu juro que eu tentei entrar na participação, mas depois entrei na competição de novo. Ele disse, se é pra competir, vamos competir. E aí ganhei, né? Foi bem significativo aquilo ali, porque as pessoas escolheram que era eu que tinha que levar a bandeira naquele dia. Como são as coisas? Talvez pra história mesmo ficou. No Rio já tinha história no PAN, né? Veio a medalha do Londres e o Rio, 2016, ficou pela simbologia da abertura, né? Não é? E às vezes ficou. Se encaixou tudo. Né? Se encaixou tudo. Aí completou tudo. Aí eu me realizei profissionalmente e vim pra gestão. E deu essa entrevista maravilhosa aqui pra gente. Guga, alguma coisa mais? Não, é tanta coisa assim, eu passaria 5 dias aqui conversando com a Iane, né? Tem a pequena Maia aí, que é o papel de mãe de Iane. Outro papel, né? Já nada. Já anda de cavalo, já. Ainda não. já. Mas é sempre um prazer. Iane é sempre massa, muita história. Esse livro vem, né? Um dia vem esse livro. Essa história do livro. Estão me cobrando isso, mas eu ainda não iniciei, não. Mas muito massa, muito bom receber. Obrigada. Obrigado, e a gente se vê nos Jogos Escolares de 25 de setembro. Espero você. Ou antes, né? A gente se encontra. Parabéns por tudo, pela carreira, por desafio. Obrigada. Por manter sempre essa chama acesa, né, Guga? De buscar novos desafios em outras frentes. Iane, obrigado de coração. Obrigada pelo espaço, eu adoro contar essas histórias. Obrigada. E você? Então dá o like aí e se liga no nosso programa. Semana que vem estaremos de volta. Valeu!